Então, toda vez que falta esse livre fluxo, nós teremos alguma desarmonia, nós teremos aí desde dor como o mau funcionamento de alguma parte aí do corpo, né? Então, o livre fluxo é importante na manutenção da saúde. E quem é responsável por esse livre fluxo, sempre nós vamos pensar em fígado. Além disso, uma outra coisa que eu quero destacar nesse movimento é a relação do movimento madeira, e especialmente do fígado, na saúde da mulher. Porque o sangue produzido pelo fígado, porque o fígado é um dos órgãos que produz sangue, nós temos o coração e o fígado. O fígado, lógico, pessoal, isso sempre à luz da medicina tradicional chinesa. O fígado, ele é responsável pela produção de sangue, do sangue que nutre o útero. Então, todos os problemas de ordem ginecológicas têm uma relação estreita com o fígado. Conhecer essa relação é fundamental no tratamento da mulher, tá? Então, movimento madeira, livre fluxo de Qi, Xue e das emoções. Todo problema emocional também tem relação com o fígado. E fertilidade e os problemas de ordem geral, ginecológicos, têm relação com o fígado. Então, na saúde da mulher é muito importante. Só falando um pouquinho da questão emocional que eu não falei, rapidamente, toda emoção, quando ela pode ser considerada como doença ou como uma desarmonia, ela gera estagnação. Então, todos nós sentimos tristezas, alegrias, preocupações, medos, isso faz parte. Para nós entendemos que isso passa a ser considerado uma desarmonia, uma doença, quando é uma emoção, um sentimento que não passa. Então, uma tristeza que permanece, para nós, é patológico. Um medo que permanece é patológico. E assim por diante. Uma euforia que permanece é patológico. Então, isso para nós é considerado estagnação. Então, quando eu falo que o fígado é responsável pelo livre fluxo de Qi, de Xue, das emoções, é nesse sentido. Na questão emocional, é uma emoção que não acaba. Isso é patológico para nós, tá? Então, mostrando essa relação. Então, o fígado, que eu gostaria de destacar é isso. Aí nós vamos para o movimento fogo. O movimento fogo, nós temos ali, o que tem de mais importante é o Shen. Para quem não sabe, o Shen é a representação da mente humana. Mas é uma mente humana que tem relação tanto com a parte emocional, como toda a parte de percepção sensorial, gerencial, vamos dizer assim, do nosso corpo. O Shen, como nós chamamos, está albergado, reside ali no coração, que faz parte do movimento fogo. Então, o movimento fogo, a gente teria que destacar principalmente os problemas de ordem psicológica e até psiquiátricas, né? Então, tudo que a gente perde o contato com a realidade, tudo que nos faz perder esse contato com a realidade, tem relação com o movimento fogo. E para que a gente possa entender esse movimento, as desarmonias que estão nesse movimento, com certeza eu tenho que analisar todo o restante, porque todos os outros órgãos, todos os outros movimentos acabam convergindo para
o movimento fogo, exatamente pela existência do Shen ali albergado. Então, a principal relação que eu quero fazer é exatamente nessa questão, tá? Então, tudo vai convergir para movimento fogo. E toda vez que eu tenho uma desarmonia em movimento fogo, logicamente eu tenho que fazer uma avaliação muito detalhada dos demais movimentos, porque quando atinge movimento fogo, certamente eu tenho desarmonias em outros movimentos. E outra questão que vale destacar no movimento fogo é a produção de sangue, né? Para a medicina chinesa, o sangue é produzido ali no coração. Então, deficiências de Xue muitas vezes acontecem porque eu tenho alguma deficiência ali no coração, deficiência funcional, que a gente relaciona com deficiência de Qi ou deficiência de Yang, tá? Então, quando o coração está deficiente de Qi, ele tem a sua função comprometida. Quando o coração está deficiente de Yang, ele tem a sua função comprometida. Logo, eu posso ter como resultado a não produção de Xue. Existe uma confusão, né, normalmente que as pessoas fazem, na relação da produção de Xue com baço, por exemplo, ou principalmente. Pessoal, logicamente que movimento terra sempre vai estar presente na produção de Qi de Xue, porque é dali que sai a essência para a produção. Mas eu vou falar já mais a fundo nesse sentido. Mas na questão de produção de Xue, diretamente nós temos dois órgãos, fígado e coração. São nesses órgãos que nós produzimos Xue. Existem outros órgãos que vão ser, que devem ser observados quando eu penso em produção de Xue? Logicamente, é exatamente isso que a gente está tentando mostrar, que apesar de ter funções específicas de cada movimento, as interações elas existem, elas precisam ser olhadas, elas precisam ser analisadas toda vez que eu quero ser efetivo no meu diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa trabalha com medicina chinesa e não tem sucesso no seu diagnóstico, no seu tratamento, exatamente porque não tem uma visão holística, não consegue perceber essas relações. E para nós aqui é fundamental que isso aconteça, tá certo? Então, movimento fogo, produção de Xue e as questões de ordem psicológicas, psiquiátricas, sensoriais, gerenciais do corpo, porque tudo vai convergir para o Shen que está albergado ali no movimento fogo, ali no coração, tá certo? Movimento terra. Movimento terra, eu comecei a falar um pouquinho no movimento, quando eu falava do movimento fogo, que todas as deficiências passam ou podem ter origem ali no movimento terra. Por quê? O que vale destacar aqui é toda a matéria-prima para produzir Qi e na sequência Xue vão sair desse movimento terra. Então, toda vez que eu vou tratar um paciente, eu tenho que saber se ele está se alimentando direito. Não adianta eu agulhar o meu paciente achando que a agulha vai resolver o problema. Não. A agulha, ela é uma estimulação, ela vai direcionar a energia, ela vai equilibrar a energia, ela vai eliminar estagnações, ela vai direcionar, mas ela não vai fornecer nenhuma substância para esse organismo. Então, uma boa alimentação é fundamental para que o baço e estômago consiga extrair essência dos alimentos e essa essência de boa qualidade ser enviada para o pulmão, para que o pulmão produza o primeiro Qi, que é chamado de Qi torácico, ou o Qi fundamental, que é o Zong Qi. E a partir dele, todos os demais Qis, e depois esses Qis
mais exatamente o INTI, que é o Ti nutritivo, vai ser levado também para todos os órgãos e, pensando em produção de sangue, vai ser enviado ali para o rim, que vai produzir essência do rim para o fígado produzir sangue, ou para o coração para produzir sangue no coração. Então veja que realmente é um sistema, é uma cadeia de funções que estão totalmente interligadas. Então, quando eu penso numa deficiência de Chouet, eu tenho que pensar em movimento terra embaixo do estômago? Evidente que sim. O que eu não concordo é dizer que o sangue ele é produzido apenas em 2 órgãos, é fígado e coração, diretamente. Agora, eu tenho que pensar em baço, estômago, como eu tenho que pensar em pulmão. Para produzir sangue tem que pensar em pulmão, lógico, porque se eu tenho a essência do alimento que vai passar pelo pulmão para produzir Zonti, para ter toda essa transformação que deve ocorrer antes de chegar no coração para produzir sangue, eu tenho que entender todo o processo quando eu penso em tratar uma deficiência de Chouet. Sim, eu tenho que entender todo o processo, tá? E aí, então, o movimento terra, depois, para finalizar, o movimento metal. No movimento metal nós temos quem? Pulmão e intestino grosso. E aí vale destacar a produção de Ti e a captação de Con-Ti ou Tin-Ti, que são 2 coisas muito importantes, tá? Então a produção de Ti, ela acontece, a maioria dos Tis estão sendo produzidos no nosso corpo a partir do pulmão. Por quê? O Zon-Ti, que é o Ti fundamental, que é o Ti torácico, que é a partir dele que a gente vai ter todo o resto, ele é formado da associação do Ti do ar com o Ti que a gente chama da terra, que é o Ti que vem do alimento. Então, o Ti do alimento e o Ti do ar é que formam o Zon-Ti. Então, pensando em movimento metal, eu tenho que pensar que eu preciso respirar bem para produzir Zon-Ti. Eu preciso me alimentar bem para produzir Zon-Ti. Então, aqui no movimento metal, vale ressaltar a importância de uma atividade física. Por quê? Porque é através da atividade física que a gente aumenta a captação do Ti do ar. Então, exercícios respiratórios podem ajudar na meditação? Sim, também. Mas veja, exercícios respiratórios, atividade física, a importância, à luz da medicina tradicional chinesa, a importância da atividade física e dos exercícios respiratórios se justificam a partir do movimento, especialmente do movimento metal. Exatamente porque esse pulmão só vai conseguir produzir Zon-Ti se tiver esse Ti do ar, né? Se captar esse Ti do ar, se tiver uma boa alimentação. Então, o que eu gostaria de ressaltar aqui no movimento metal, do ponto de vista fisiológico, é exatamente essa questão da produção de Ti e da captação de Ti do ar. Tá certo? Então, pessoal, eu fiz questão de, porque aqui eu vou ter que dividir em vários vídeos, né? A gente teve aí, eu não sei nem quantos vídeos vão dar, mas são vários vídeos para falar dessa relação fisiológica com os 5 movimentos. Porque eu entendo que isso que vai dando significado para toda a teoria que você que estuda medicina chinesa, ou você que estudou e está buscando informação para estar sempre refletindo, né? Porque isso a gente sempre vai estudar, mesmo depois de formado, a gente sempre vai estudar. Então, o que eu queria chamar a atenção é de alguns aspectos importantes nessa relação. Ao invés da gente entender essas teorias de forma isolada, entender que elas estão
interligadas. E a minha proposta aqui no tema fisiologia dos 5 movimentos foi fazer essas conexões que eu acho muito importante para todos nós. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Até lá.